Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é o Reinaldo. E eu vim gravar esse vídeo agora que eu acabei de assistir uma cena do seriado The Chosen. Se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês assistam. Se vocês quiserem, ou melhor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a cena que eu assisti para vocês verem, que é uma coisa que fala sobre perdão. E é isso que eu vou falar nesse tema desse vídeo aqui. Então vamos lá, direto ao assunto. O tema é perdão. E quando eu vejo essa série, The Chosen, eu fico assim, extremamente até emocionado com a forma que Jesus ensina. Porque eu conheço Bíblia, eu já li a Bíblia bastante, então eu tenho um entendimento. São palavras assim, muito poéticas, né? É um livro muito poético. As palavras que Jesus disseram, então, são coisas assim fora de série, mas que às vezes é tão difícil entender, né? Eu acho que com a experiência, com o tempo, a gente vai entendendo muito melhor algumas coisas e com a vivência de vida, né? Porque eu posso perguntar para vocês aqui, quem não tem uma pessoa nessa vida a qual se sente mal por algo que essa pessoa fez, por algo que essa pessoa, sei lá, falou com você. Normalmente essas coisas acontecem no meio familiar, né? Entre pais e filhos, cônjuges, irmãos, esse tipo de relacionamento. Porque é aquele tipo de relacionamento mais próximo. E o que mais dói quando a pessoa faz algo com você que é difícil perdoar? Normalmente é aquela pessoa que você mais ama, que é a que mais te machuca. Não é verdade? Porque quando aquela pessoa que você não tem muito apreço por ela, não tá nem muito aí para o que ela pensa, porque ela deixa de pensar, aquilo não te magoa tanto. Mas quando é uma pessoa que você gosta, que você ama, que você admira, que você tem um relacionamento mais profundo, as coisas que ela fala ou que ela faz com você, coisas que aconteceram na vida, né? Aquilo te magoa muito mais. Mas eu assistindo essa cena, eu já pratico isso na minha vida, a questão de você perdoar, perdoa, porque quando você não perdoa, é você que carrega o fardo, né? Muitas vezes aquela pessoa a qual você não perdoou, ela para ela não faz muita diferença, não faz muita diferença. Faz diferença para você carregar isso. E quando a gente ainda tem o outro lado, que a gente odeia, que a gente quer vingança, que a gente deseja o mal daquela pessoa, isso é um veneno que você toma. Às vezes é um veneno que a gente queria, que a gente ali sente, né? Essa raiva, esse ódio, aquela mágoa, querendo que a outra pessoa sinta, mas a outra pessoa não está sentindo. Quem está sentindo é você. Quem está carregando aquilo é você. Então, eu sugiro até que vocês, assim que acabar de assistir esse vídeo, assistam essa. É uma cena um pouquinho maior, ela tem acho que 14 minutos, do seriado The Chosen. Eu não vou explicar a cena, ou melhor, eu vou explicar rapidinho. É sobre Mateus e Pedro. Como que aconteceu? Mateus, né, era um cobrador de impostos, para quem não entende muito da questão bíblica, e ele foi uma pessoa assim que foi trabalhar para Roma, ou seja, ele era um judeu que foi cobrar os impostos de Roma dos judeus. Então os judeus o consideravam um traidor muito grande. Ele era um publicano, que era isso, o cobrador de impostos. E Pedro, ele não conseguia, ele tinha assim uma mágoa muito grande de Mateus e Mateus também uma mágoa dele por Pedro, por sentir que Pedro tinha essa mágoa dele, né? No seriado a gente consegue perceber isso muito bem, bem melhor porque são cenas, né? Você vê ali a expressão das pessoas do que na Bíblia. Na Bíblia a gente consegue perceber também, mas o seriado é fantástico, gente, para a gente perceber algumas coisas. Eu acho assim, a pessoa que fez, o diretor desse seriado, ele foi muito bom no seriado, pelo menos até o momento, até o que eu assisti. Cara, as cenas é muito legal mesmo, principalmente se você conhece um pouquinho de Bíblia. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, eu sugiro a você, assista a série inteira. Na Netflix, até esse momento, a gente tem até a terceira temporada.
E eu assisti algumas cenas da 4ª temporada no YouTube. Essa eu acabei de assistir. E eu fico espantado com, assim, a sabedoria. Espantado não, admirado com a sabedoria de Jesus, né? Mas Jesus, não dá pra gente se comparar a Jesus. Jesus é fora da curva. É uma pessoa, assim, é um ser, né? É um espírito fora da curva. Eu não vou entrar muito aqui no mérito de Jesus, apesar de não ser bem essa a palavra, mas ele é super evoluído. Ele já é um mestre, ele, assim, nós estamos muito longe dele, vamos dizer assim. Mas a gente vai chegar lá. Não sabemos em quanto tempo, mas cada um de nós, eu, cada um de vocês, nós vamos chegar lá, nesse nível. Não sabemos quanto tempo vai demorar, se vai demorar 100 milênios, né? Quantos mil anos para chegarmos lá, mas vamos chegar. É só a gente ter paciência, continuar aprendendo e continuar praticando, né? Aquela questão de fazer o bem sem olhar quem, perdoar, é uma questão muito importante. Conheço pessoas, eu já tive momentos na minha vida que aconteceram algo desse tipo. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque não é esse o objetivo, mas que eu fiquei muito magoado, né, com coisas que aconteceram desde a minha infância, depois até a fase adulta, e coisas que foram acontecendo que é difícil esquecer. Uma coisa vocês têm que entender: o perdão, quando você perdoa, você não esquece. E o objetivo não é o esquecimento. O objetivo é você liberar o perdão. E à medida que o tempo vai passando, mesmo que você se lembre, você vai ficando mais tranquilo, o seu sentimento vai ficando mais tranquilo em relação àquilo. Porque uma coisa que acabou de acontecer, você ainda está muito magoado. Mas depois, com o tempo, aquilo vai ficando cada vez mais leve. Principalmente se você já decidiu perdoar de verdade, né? A cena do filme, né, quando Jesus vai estar conversando com Mateus, e Mateus está ali explicando, né? E Jesus coloca os dois lados, é muito interessante. Agora eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Mas Jesus fala assim com Mateus: você também precisa pedir perdão a Pedro, né? Porque Mateus estava magoado com Pedro, com o jeito que Pedro, Simão, vinha tratando ele, né? E ele estava magoado. Aí Jesus colocou assim: mas você já pediu perdão para ele? Aí ele ficou pensando, né? Até que um momento lá da cena do filme, ele vai e pede perdão para Pedro. Pedro ainda está naquela coisa aqui, aquele sentimento. Ele não consegue nem falar que sim nem que não. Mas aí ele vai embora assim, meio que parecendo com a expressão até de meio que com raiva. E Mateus fica assim, ele foi lá, né, pediu perdão para Pedro e falou igualzinho Jesus falou para ele. Olha, pede perdão. Jesus não falou para ele pedir perdão, mas perguntou: você já pediu perdão? Aí ele explicou lá que o perdão, a outra pessoa que, por exemplo, no caso de Mateus, que foi pedir perdão para Pedro, se Pedro quiser perdoar Mateus, é um presente que Pedro está dando para Mateus. E ele dá se quiser, é um presente. E Mateus falou isso com ele: eu te peço perdão, e o perdão, se você quiser me dar, é um presente, né? Do jeito lá de Mateus, como Mateus fala no seriado. E Pedro não consegue conceder o perdão ali naquele momento. Inclusive, anteriormente, ele foi conversar com Jesus e explicar a situação dele, né? Naquela questão bem egóica, falando por que ele não conseguia perdoar Mateus. E Jesus conversou com Pedro ali também, do jeito dele, que é fantástico, e Pedro saiu meio encucado dali, né? E na cena seguinte, já era dia, porque isso foi à noite, Pedro vai lá, se aproxima de Mateus e dá um abraço nele. E fala para ele assim: eu te perdoo, tá acabado aqui, ó, esquecido, vamos junto até o fim, né? E Mateus fica também emocionado, e os dois ficam ali meio emocionados, e Pedro sai assim, né? Todos os discípulos viram aquilo, todos os discípulos sabiam que Pedro tinha um ranço muito grande com Mateus, e liberou o perdão, e a coisa assim ficou. Eu não vi o resto, né? Porque eu assisti até esse momento, mas deve ter ficado bem melhor a situação entre os dois. Então, eu conheço pessoas que já tiveram problemas, inclusive, vou dizer assim, parece, né, maiores do que os meus, mas cada um é cada um, né, vamos dizer assim. Ninguém conhece a minha dor e eu também não conheço a sua dor, né? Você conhece a sua dor, você sabe como é. Então, é uma questão assim que a gente não pode fazer, comparar. A minha dor é maior que a sua, né? Porque a gente tem essa tendência de achar que a minha dor é a maior,
né? A minha é maior que o outro. O que o outro fez comigo foi pior, né? Então, é uma coisa assim que perdoe, simplesmente, né? Eu conheço casos aí na vida que eu vejo que deve ter sido muito sofrido para a pessoa que sofreu, mas ela carrega um sofrimento muito maior até o momento que ela realmente resolve perdoar. E não é fácil, tá, gente? Eu sei que muitos têm problemas, inclusive é dentro das famílias, para perdoar. Mas perdoa, toma a decisão de perdoar e deixa isso ficar mais leve. Naquele momento, talvez você não consiga fazer com que isso aconteça, com que fique leve, mas com o tempo vai ficando. Principalmente se você está nessa busca do autoconhecimento, de evolução, da reforma íntima. Você vai vendo com o tempo, principalmente se você está nesse caminho e buscando mais conhecimento, se conhecendo, né? Você vai chegando a um ponto que você, nossa, a melhor decisão que eu tomei foi essa de perdoar. Até chegar a um ponto que aquilo já não te afeta mais. Você não esquece. E muitas vezes, naquele momento que você se lembra, até volta um pouquinho daquele sentimento. Só naquele momento. Porque depois passa de novo. E eu acredito que vai chegar uma hora que nem depois, na hora que você lembrar, você vai ficar com aquele sentimento carregado. Vai estar assim, ó, leve. Leve. Por quê? Porque você já perdoou. E aquilo não te afeta mais. Porque até o momento que você não perdoa, aquilo te afeta. Aquilo te afeta. E quando você lembra, você fica triste, você fica magoado, você fica nervoso, você fica com raiva. Agora vai chegar uma hora, e eu sinto isso na minha vida, que chega uma hora que eu lembro das coisas e eu fico assim, gente, já está perdoado, já passou, eu não tenho mais mágoa daquela pessoa. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu resolvi gravar bem agora, no momento que eu acabei de ver a cena, porque às vezes a gente tem que fazer isso no momento mais da emoção mesmo, né? Eu ia deixar para fazer isso no dia seguinte, mas você sabe lá se no dia seguinte eu ia conseguir falar como falei aqui agora, né? Dessa questão. Perdoar é muito importante. E eu acho assim que o perdão é muito bom para você quando você consegue, eu vou perdoar, tomar a decisão de perdoar e aguardar o tempo que for preciso, até aquele momento que já estiver leve na sua vida e aquilo já estiver assim, ó. Porque chega um ponto que aquela pessoa que te magoou, aí chega num ponto que é maravilhoso, quando você, além de ter perdoado, você consegue, porque no momento que você não liberou o perdão ainda, que você tem raiva, você não consegue, às vezes, ajudar aquela pessoa se ela precisar. E se você ajudar, você vai ficar com aquele sentimento. Ah, é para ela ver. Ela fez aquilo comigo. Se achando, é muito ego, né? Se achando no sentido, ela fez aquilo comigo, mas ela vai ver que eu ainda por cima ajudei. Quando chega um momento que você perdoa, isso nem é assim mais. Porque você ajuda como se estivesse ajudando uma outra pessoa. Uma pessoa que nunca teve um atrito com você. E quando chega nesse ponto, eu só posso dizer para vocês, para terminar, é muito bom. É muito bom para você, para o seu sentimento. O outro nem sabe o que você está sentindo. Você nem precisa contar para o outro. É com você. Isso é uma coisa sua, pessoal. Valeu, gente. Terminei por aqui. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha. Era isso que eu queria falar nesse dia de hoje sobre perdão.